E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego e este aqui é o canal Leis da Vida. Eu quis aproveitar que hoje é Páscoa para contar uma das histórias que eu mais gosto, que é a história do Senhor dos Anéis, e relacionar com essa data, que eu acho que é uma data importante de ser lembrada, né? A data da ressurreição de Cristo. O que Senhor dos Anéis teria a ver com a ressurreição de Cristo? É um trechinho bem específico no início da história, quando eles estão ali nas Minas de Moria. Detalhe, se você não assistiu O Senhor dos Anéis, eu recomendo fortemente que assista primeiro e depois volte no vídeo, porque esse vídeo vai ter spoilers grandes da trama, né? Especialmente do 1 e do 2, e seria muito bom que você já conhecesse a história antes de ver o vídeo aqui. Mas se você não se importa com spoilers, é só continuar. Então, é um período em que eles estão nas Minas de Moria, que é uma mina escura, uma mina grande, escura, árida, né? A parte da frente da mina, a entrada da mina já está destruída, porque quando eles entraram, um polvo gigante foi lá e destruiu a entrada, e agora eles só podem ir para frente, E a única luz que tem vem do cajado do mago Gandalf, né? Que vai iluminando o caminho, naquele silêncio, aquela escuridão e aquela sensação de estar sendo observado. E nesse momento, o Frodo, que é o portador do anel, aquele que tem a missão mais difícil, que é de levar o anel até as montanhas de Mordor para destruir o anel e assim conseguir salvar a Terra-média, ele desabafa com Gandalf, né? Ele fala assim: eu queria que o anel nunca tivesse chegado na minha mão. E aí o Gandalf fala para mim uma das coisas mais incríveis, assim, um dos momentos de maior sabedoria da história, que ele fala assim: assim como todas as pessoas que passam dificuldades não queriam estar passando por isso, mas não cabe a nós decidir. Tudo que a gente tem a fazer é escolher o que nós vamos fazer com o tempo que nos é dado. E eu acho isso de uma sabedoria muito grande, porque na nossa vida, diversas vezes, a gente passa por momentos de escuridão, momentos difíceis, momentos que parece que não tem o que fazer, e a vontade era de largar tudo, né? De não ter que passar por aquilo. E nesses momentos, tudo que nos cabe é o que nós vamos fazer, né? Qual que vai ser a nossa decisão? E isso já está antecipando uma decisão muito importante que o Gandalf vai tomar logo depois. Porque o que acontece? Eles continuam na mina, né? Continuam no trajeto. Aí um dos viajantes lá derruba um balde, faz um barulho dos infernos lá, e nisso desperta a atenção dos inimigos que até então não tinham percebido que eles estavam lá. São umas criaturas lá, uns goblins, umas criaturas das trevas lá, que começam a vir, e elas vêm com gosto de gás, vêm com flash, vêm armadas, vêm fazendo barulho, e eles fugindo, né? Correndo, para conseguir ver se eles conseguem chegar no final da mina antes das criaturas. Só que as criaturas parecem formigas que vêm de tudo que é lado, sabe? E começam a cercar o grupo, né? E no que cerca o grupo, de repente eles ouvem um barulho, um rugido, assim, e uma luz lá de trás. Isso que estava tudo escuro, né? De repente vem uma luz, e aí essas criaturas, né, os grandes inimigos, fogem apavorados, saem todos, né? E aquela luz começa a se aproximar, e som de passos fortes, e nisso o Gandalf fala: corram, né? Por quê? Porque o que está vindo ali é um poder muito maior do que eles estavam esperando, né? Só o Gandalf que sabia, né, o que estava vindo. E o que está vindo ali? O grande demônio Balrog, né? Demônio de chifre, naquela fumaceira, com seu chicote de fogo, um negócio assim tenebroso e assustador. E eles fogem porque eles sabem que não vão dar conta, né, daquele demônio. E aí chega um momento que o Gandalf percebe que se ele não fizer nada, o demônio vai pegar todos, né? E aí ele se põe numa ponte, né? Tem uma ponte lá de um abismo e do outro lado a saída da mina. Ele se põe naquela ponte, e aquela cena fantástica, né? Em que ele ergue o cajado e fala: "You shall not pass!" E bota o cajado lá, e aí derruba a ponte e o demônio cai no abismo, né? Aquilo chega a dar arrepios quando eu lembro dessa cena, né? Uma das cenas bem icônicas do Senhor dos Anéis. Mas aí o que acontece? O Gandalf fica pendurado porque ele destrói a ponte onde ele próprio estava, e aí ele fica pendurado pelos braços ali, a um tiquinho de cair no abismo. Os seus amigos fazem menção de vir para tirá-lo de lá, né? Para tirá-lo daquele momento.
E aí nisso o Balrog lá embaixo caindo, né? E aí o Gandalf fala assim: fujam, seus idiotas, sabe? Ou seja, ele sabia que o mal ainda não tinha sido vencido, né? E aí o que é que o Balrog faz? Saca o seu chicote de fogo, enrosca na perna do Gandalf e puxa, né? E aí o Gandalf cai junto com o Balrog e aí todo mundo, não, né? Parece um momento assim em que acabou tudo, né? E que o Gandalf então realiza o seu sacrifício. E é exatamente nesse ponto aí que começa então o paralelo do Senhor dos Anéis com a Páscoa que eu quero fazer. Sacrifício, se a gente pegar a palavra e destrinchar o que significa, vem de sacro ofício, né? Ou seja, um trabalho sagrado, um dever sagrado, né? E o Gandalf ali, ele estava desempenhando o seu dever sagrado porque ele sabia que o grupo dependia dele para conseguir sucesso na jornada e que se ele não fizesse nada, se ele não tivesse disposto a empenhar a sua vida na situação, o mal triunfaria, né? E é mais ou menos isso que a gente pensa quando pensa no sacrifício do próprio Cristo, como uma oferenda perfeita pelos pecados da humanidade, né? Como conta a tradição bíblica, né? E fala que o Cristo então se sacrifica como um cordeiro perfeito para que pudesse salvar todos, redimir a todos, né? Porque nenhum sacrifício poderia ser maior do que o dele. E na história, né, do Senhor dos Anéis, o sacrifício do Gandalf também é o maior de todos, porque ele empenha a própria vida, né, para salvar a todos, né? E é interessante porque depois você descobre que na verdade o Gandalf não morreu ali, né? Ele continua lutando com o Balrog, uma luta que dura dias, né? E é aquela luta difícil, complicada e tudo, exaustiva. E aí lá no topo da montanha ele desfere o golpe fatal e consegue finalmente então matar o Balrog. Só que aquela luta foi muito desgastante para ele, né? Uma luta que durou dias e que ele empenhou todo o seu poder naquilo. E aí ele cai exausto e desfalece, né? E nisso ele é alçado às terras imortais, né? Onde, segundo ele narra, passa eras lá, né? No tempo das terras imortais, né? Porque no tempo terrestre aqui foi pouco tempo, foi alguns dias, né? E finalmente ele retorna, né? Ele volta, porque a missão dele não estava terminada, né? Aqueles que o enviaram o mandam de volta. E ele volta com Gandalf o Branco, né? Ainda mais poderoso, ainda mais sábio, ainda mais capaz de fazer o que precisa ser feito, né? E pronto para enfrentar os desafios que ainda aguardavam ao grupo, né? A Sociedade do Anel, que eram maiores ainda do que eles tinham enfrentado até então. Quem viu o filme sabe, né? Então, também acontece, né? O Mestre Jesus, ele desfalece, né? Pelo seu sacrifício, fica um tempo, digamos assim, sem ninguém saber dele, e então no terceiro dia ele volta glorioso, né? Ele volta soberano, muito mais assim, não mais preso a um corpo de carne, e agora sim, com todo o seu poder para redimir a humanidade, né? Para continuar a sua missão. Esse tema do sacrifício, ele tem um valor simbólico muito forte, né? Ele não é encontrado só nas escrituras, ele não é encontrado só em histórias como a de Tolkien, né? Ele é encontrado na cultura pop, é encontrado em vários lugares. Se você lembrar, quem gosta de Star Wars, Obi-Wan Kenobi, quando para deixar o Luke conseguir, quando eles estão na Estrela da Morte, né? O Darth Vader vai pegar o Luke e aí o Obi-Wan Kenobi o distrai e se sacrifica, né? Ele ergue lá o lightsaber e, né, passado, né? Ele se sacrifica para que o Luke pudesse fugir, né? É o que? É esse dever sagrado, é uma parte que você sente que você precisa empenhar algo de valor para você, né? Seja qual for o valor, para que algo melhor aconteça. Esse é o dever sagrado, né? E eu acho que a gente precisa tirar uma lição para a nossa própria vida disso. Não é só uma história interessante. É algo que nós, como seres humanos, nos deparamos na nossa própria jornada, né? Em momentos de dificuldade, em momentos sombrios, a gente percebe que precisa empenhar algo, né? Colocar algo que a gente não gostaria de colocar para conseguir então um bem maior, né? Conseguir
uma vitória, algo mais importante. E como a gente pode saber, né, qual o nosso dever sagrado? O que é preciso fazer nos momentos difíceis? Coração. O coração, ele fisicamente, ele pode ser só uma bomba de sangue, né? Mas em outros graus de percepção, o coração também é o centro por onde o sagrado se comunica com o ser humano. Não é à toa que as emoções disparam o coração, né? Então, se você se centra quando você estiver num momento de dificuldade e conversa com seu coração, ele, numa linguagem silenciosa, ele não vai falar com palavras, as palavras estão aqui na mente. Uma linguagem silenciosa que é sentida, ela é percebida por outro caminho. Na linguagem silenciosa ele diz aquilo que é preciso ser feito, o seu dever sagrado, aquilo que você precisa empenhar para conseguir. E ele dá de presente algo a mais, algo que você precisa para conseguir cumprir essa missão, que é a coragem. Não é por acaso que a palavra coragem e a palavra coração tem o mesmo radical. A coragem vem de coração mesmo. E ela não é você não ter medo de nada, porque isso é impossível. Nós, como seres humanos, temos medo das coisas. A coragem, como eu já falei em outros vídeos, né? A coragem é você fazer o que precisa ser feito, apesar do medo. E isso vem do coração. Essa força que te impele, às vezes que faz uma mãe se jogar na frente do filho, assim, para evitar uma bala, por exemplo. Ou grandes sacrifícios, né? Grandes momentos assim difíceis que fazem as atitudes heróicas, é pelo coração que a gente consegue. E na sua vida, claro, talvez o seu sacrifício não seja um sacrifício extremo de empenhar a vida, né? Poucos momentos, né, a gente precisa de sacrifícios tão grandes, mas em alguns momentos pode ser que a gente precise sacrificar simplesmente o nosso conforto, o nosso medo, a zona de conforto que faz a gente não querer fazer o que precisa ser feito. O medo da reação dos outros, o medo de desgostar, alguém não gostar daquilo que a gente está fazendo. Mas se o seu coração diz que é aquilo que tem que ser feito, a gente precisa sacrificar essa parte de nós que não quer, né, que prefere se poupar em nome de um bem maior. E aí o que é interessante, essa parte em nós, ela morre, né, porque ela é empenhada, né? E o que renasce dentro de nós nos dá força para enfrentar provações ainda maiores. E é assim que a gente evolui, que a gente sobe, né, na escala da consciência. Então eu espero que nesse momento de Páscoa, de renovação, Páscoa, para a tradição cristã significa vida nova, né? E para a tradição judaica significa passagem. Mas no fundo, é a mesma ideia, né? É a saída de um estado anterior, menor, para um estado posterior renovado, mais feliz, mais pleno, mais vigoroso, né? Que esse momento de Páscoa possa representar uma vida nova para você, certo? Feliz Páscoa para todos e um grande abraço. E se você gostou do vídeo, eu peço que compartilhe com as pessoas que você ama, que você possa dar um joinha aqui em cima, se inscrever no canal, que tudo isso ajuda a gente a fazer chegar a mais pessoas e estimula a gente a querer passar cada vez mais coisas boas, tá certo? Um grande abraço, até a próxima.